Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marcos Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e com o trabalho constante dos bons espíritos para podermos dar continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Então vamos começar o nosso programa. Nós hoje vamos iniciar o capítulo 6 do livro Os Mensageiros. O título do capítulo é Advertências Profundas. Nós continuamos estudando o conteúdo da palestra do Telésforo. Só para lembrar, o André Luiz e o Vicente, eles são pupilos, vamos dizer assim, do Aniceto, que é um dos orientadores do Ministério da Comunicação. E o Telésforo foi ministrar uma preleção, uma palestra para a turma do Aniceto e para outras turmas também de outros instrutores espirituais. O Telésforo, ele é um antigo trabalhador do Ministério da Comunicação. Então, ele tem muita experiência sobre o assunto que ele está tratando, que é justamente preparar todos os mensageiros, né, que são aqueles espíritos que se candidataram à tarefa de consolo aos encarnados e aos desencarnados em situação de sofrimento, de angústia nos umbrais, ou no umbral. Então nós vamos começar a leitura agora. Irmãos nossos, prosseguiu Telésforo, sob o calor de sagrada inspiração, fazem-se ouvir na terra gritos comovedores de sofrimento. Necessitamos de servidores que desejem integrar-se na escola evangélica da renúncia. Para a gente lembrar que o livro Nosso Lar são as experiências do espírito André Luiz em Nosso Lar, na colônia espiritual, mas é o momento da Terra da Segunda Grande Guerra Mundial. E a gente já viu, né, no nosso estudo de Nosso Lar, realmente uma guerra com características tão globais, ela afeta a todos. O André Luiz coloca em Nosso Lar que todos estavam com pensamentos de ódio, de vingança, tanto os que estavam na linha de frente como aqueles também que estavam envolvidos de alguma maneira no mundo inteiro, porque cada um tomou partido e aí era destilação de ódio. Então, por isso, ele falando também que são gritos comovedores de sofrimento que partem da terra, não é? E aí ele enfatiza que realmente, principalmente nessa época de guerra na terra, então precisa de servidores que possam se integrar na escola evangélica da renúncia, né? É bom a gente sempre lembrar que essa palestra, nesses ensinamentos do Telésforo, o instrutor aqui do Nosso Lar, da colônia, não é só especificamente para quem vai trabalhar no Ministério das Comunicações. Isso aí ele está enfatizando, está encorajando, está dizendo como é que é o trabalho para os pretendentes, né, à tarefa. Porque uma coisa é a gente querer trabalhar, ter a vontade, isso já é o principal. A outra é a gente ver a realidade da tarefa em si, que não vai ser fácil, a gente vai ver aí no decorrer das obras, né?
Mas ele diz aqui, o que ele diz serve para qualquer tipo de trabalho, porque ele diz assim, que necessitamos de servidores que desejem integrar-se na escola evangélica da renúncia. Isso é o que Jesus nos pede, não é? Não é só ele estar pedindo a isso, que Jesus nos pede diariamente. E, como a Teresa colocou, a gente tem aí uma agravante, mas ainda que é o período que está tendo aí da Segunda Guerra Mundial. Apesar de ter sido o campo de batalha na Europa, mas ela repercute no planeta todo, porque todos somos uma comunidade morando na mesma casa. Como nós temos hoje vários focos de guerra em vários lugares. Então, quando ele diz que Jesus necessita, quando ele diz que necessitamos, é que Jesus necessita sempre de servidores que desejem integrar-se na escola evangélica da renúncia para o nosso bem. Jesus necessita porque ele quer nos ver no caminho do bem. É essa questão da necessidade de Jesus nos ver no trabalhar no bem. E a escola evangélica da renúncia é o ponto primordial no trabalho do campo do bem. Por isso que é tão difícil para todos nós, que conforme o Dr. Bezerra nos fala, por exemplo, o que seria, vamos dar um exemplo aqui de renúncia, que o Dr. Bezerra nos diz, no livro Instruções Psicofônicas, também da psicografia de Chico, no capítulo 1, intitulado Renúncia, e um trecho que ele diz assim: meditai a realidade, principalmente vós outros, que já vos desenfaixastes do envoltório físico. Cultivemos a renúncia aos haveres e afetos da retaguarda humana, para que a morte se nos revele por vida imperecível, descortinando-nos nova luz. Lembremos que o André Luiz conseguiu já fazer esse trabalho com aquilo que ele deixou na retaguarda humana dele. Isso vai acontecer com todos nós, quando a gente desencarnar, que vai ser o grande trabalho nosso, né? Então, a questão da renúncia aqui no caso deles que vão trabalhar, os desencarnados, passa por isso aqui que o Dr. Bezerra está recomendando, né? Para a gente se desenfaixar daquilo que nós deixamos no plano de encarnados. O apego à família, que é natural, mas não é que a gente vai esquecer ou deixar de amar, não é isso. Mas é desenfaixar no sentido do apego doentio, para que não atrapalhe o nosso trabalho futuro. No livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona, né, sobre os nossos defeitos na pergunta 895, e os Espíritos dizem que o nosso interesse pessoal é aquilo que mais atrapalha a nossa evolução, vamos dizer assim, porque a gente só quer fazer o que quer, esquecendo-se da vontade de Deus. Então, essa escola evangélica da renúncia, todos que queiram, né, participar dela, precisam estar bem convictos de que o interesse pessoal não pode fazer parte das tarefas propostas, não é? A gente tem que aprender esse discernimento, que não é muito fácil, porque tem certas coisas que a gente pode e deve modificar, mas tem outras que não. Então, lembra quando o Aniceto diz, nesse livro mesmo, sobre a instituição do homem novo, isso faz parte dessa escola da renunciação, né, da renúncia. Porque o que ele, né, falou para os alunos, né, para os discípulos dele, olha, vocês estão agora na instituição do homem novo, que é sinônimo dessa escola evangélica da renúncia. Aqui, o erro de um é erro de todos, e o acerto é de Jesus. É a misericórdia divina nos amparando. E ninguém tem a pretensão de colocar nome naquilo que deu certo. E isso é renunciar. Então, todo mundo que quiser fazer parte dessa tarefa, que é trazer, né, o consolo aos encarnados da Terra e os desencarnados em sofrimento, tem que entender que não está ali com interesse pessoal, está ali sob o interesse divino. O interesse, né, coletivo. O interesse do bem coletivo. Então, a gente, né, nós também, atualmente na Terra, estamos vivendo vibratoriamente
algo bem parecido que aconteceu na Segunda Grande Guerra Mundial. A gente está com uma guerra que já dura um tempão entre a Ucrânia e a Rússia. A gente agora, né, há pouco tempo começou, pouco tempo não, acho que já faz quase um ano. Um ano. Um ano mais ou menos, de Israel lá com a Palestina, lá com o pessoal da faixa de Gaza, com o tal do Hezbollah, né, que é o partido lá que toma conta. Então, a gente vive vibratoriamente, a gente precisa, primeiro, não tomar partido, lembrar que o nosso partido é o do alto, é o partido de Jesus. A gente tem que ter misericórdia dos dois lados, porque os dois lados têm dificuldades, têm as suas qualidades, mas também têm as suas dificuldades. Então a gente não pode tomar partido. A gente tem que orar por ambas as partes, não é? Então, nós também, vibratoriamente falando, a gente também se encontra numa época parecida. Aqui no Brasil, a gente não temos guerras declaradas, mas nós temos as nossas, como é que a gente diz, os nossos conflitos, né? Violentos aqui dentro do nosso país, em vários lugares, a gente sabe disso. Então, o que a gente pode fazer e deve é orar por todos aqueles que participam mais ostensivamente dessas guerras e desses conflitos. E lembrando sempre, como a gente falou, que tem que ser um interesse coletivo, né? O nosso bem, que o Emmanuel coloca para nós, ele pede para que a gente, quando termine o dia, a gente passar em revista as pequeninas experiências nossas, do cada dia, né? A gente terminou o dia, vai adormecer, o que eu fiz? E observar o que assinalou os nossos atos. Lembrando sempre que Jesus pede que o sacrifício de si mesmo, que façamos o sacrifício de nós mesmos para o bem de todos. Se a gente fez algum momento do dia isso, ou se a gente tentou fazer ou pensou em fazer, já é um progresso realizado. Espíritos ainda muito erradicados no materialismo que nós ainda somos. Mas a gente já está raciocinando diferente. Então, ele pede isso está mais especificamente falando no livro Vinha de Luz, capítulo 8, Marcas. Quando ele comenta uma passagem de Paulo em Carta aos Gálatas, em que Paulo diz que desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então que a gente exercite isso até que um dia nós possamos trazer em nós as marcas do Cristo, que, né, como Paulo já carregava, né, na ocasião. Bom, então vamos ao parágrafo 2. Desde as primeiras tarefas do Espiritismo renovador, nosso lar tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando a necessidade de resgate ao serviço redentor, mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Então, o André Luiz, o Telésforo, está dizendo que desde a abertura, né, dos centros espíritas, porque tarefa do espiritismo, principalmente são realizadas nos centros espíritas. Então, desde que começou, né, a abertura de centros espíritas, porque a gente sabe que o começo do espiritismo no Brasil, a maioria das reuniões eram feitas nos lares das pessoas. As dificuldades eram muito grandes, né, Tereza? Sim. Inclusive, a gente, se for fazer uma pesquisa histórica, a gente vê que o movimento espírita no Brasil começou com a nata da sociedade. E tinha que ser assim, eram marechais, juízes, médicos, para poder ela abranger um pouco, ela começar a penetrar na sociedade em si. E pelo exemplo desses verdadeiros heróis do início do movimento espírita no Brasil, um país eminentemente católico e de um radicalismo muito grande. Mas graças a Deus aqui o espiritismo começou a chegar a ser proibido, mas não teve assim a perseguição física, que eu quero dizer, assim, de poder, não houve uma inquisição, né? Esse período já tinha acabado, né? Graças a Deus. Mas houve perseguição, sim. Então,
a gente só abrindo parênteses aqui, para esses verdadeiros heróis do movimento espírita no início da propagação do espiritismo no Brasil, final do século XIX e início do século XX. Então, ele fala aqui que enviaram, né, diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Então, a gente sabe que valores são esses, né? É o valor da disciplina, porque foi a primeira coisa que o Emmanuel pediu para o Chico, né? O valor da gentileza, da fraternidade, da verdade, né? O compromisso com a verdade. E uma coisa importante, na abertura dos centros espíritas, aqui no Brasil principalmente, começou-se a disseminar também, a atrelar a prática à teoria, porque a gente sabe que no começo do século passado, né, no começo do século XX, na primeira metade, muitos asilos espíritas foram abertos, orfanatos, né, movimentos de caravanas de ajuda, tinha a campanha do quilo. Quando eu comecei quando eu conheci a doutrina espírita, o primeiro centro que eu frequentei tinha essa prática, a prática da campanha do quilo. O que era isso? Muita gente não sabe, né? Mas a gente saía pelas ruas, batendo nas casas, pedindo alimento para a gente distribuir. Algumas pessoas davam, outras negavam, mas tinha essa prática, né? Então, isso também... Essas orientações chegaram do mundo espiritual para a gente, através dos médiuns, né? E principalmente de Chico Xavier, que foi o médium que mais ajudou o desenvolvimento e a expansão do espiritismo do Brasil. Divaldo Pereira Franco, em seguida, não é? Mas os dois expoentes da mediunidade que realmente conseguiram, né? Eles conseguiram... passar, né, transmitir para todos os espíritas esses valores educativos. O problema é nosso. A gente tem toda a doutrina, não é? Principalmente na obra básica, é lógico, mas nos livros de Chico Xavier, não é? De Emmanuel, de André Luiz, para nos orientar. Tem um livrinho chamado Agenda Cristã, que poucas pessoas leram, mas ele é como se fosse um resumo do que está no Evangelho. Não é? Agenda Cristã, tem o Conduta Espírita também. Do André Luiz também, né? Ali a gente tem assuntos variados para a gente se orientar o que deve fazer na vida. O livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, também é uma cartilha para quem vai encarnar. Tudo isso são comunicações dos espíritos, porque às vezes a gente pode pensar assim, mas eu queria tanto receber uma orientação, mas já tem orientação nos livros. Só do Chico são mais de 400 obras. Do Divaldo, bota aí mais de 300, 400 também. Dona Ivone do Amaral Pereira. Inclusive, aproveitando que ele diz assim, olha, disseminação de valores educativos, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor. E a gente pega bem o exemplo aí disso aí, aliar necessidade de resgate ao serviço redentor da disseminação de valores educativos da Dona Ivone do Amaral Pereira. Suicida que foi, algumas vezes... A história dela tem uma trilogia interessantíssimo, de um valor educativo muito grande, que são 3 obras, que é o Cavaleiro de Lumière, o Drama da Bretanha, e Nas Voragens do Pecado. Isso. É ela nos 3 livros, passando pela Noite de São Bartolomeu, etc. Então, são 3 épocas diferentes. E ela, depois dessa trilogia, do que acontece com ela tem um dos nomes dela lá é Ruth Carolina, e muito legal mesmo, muito bom de ler, a psicografia da Dona Ivone, ela pode ser comparada com a do Chico. O livro, você vê que você lê o livro, parece que você está vendo a cena. Então, a fidelidade da psicografia. Então ela vem com essa... E agora ela encarna, logo depois da história dessa trilogia, ela encarna aqui no Brasil, no ano de 1900, no interior do estado do Rio de Janeiro, se eu não me engano, perto de Valença, eu não lembro o local direito, é o interior do estado do Rio. Isso. Não estou aqui, vou verificar para passar a informação correta, mas ela encarna, ex-suicida que foi,
e não veio com o corpo deformado, como muita gente poderia pensar que tivesse que vir. Nem cada caso é um caso. Mas ela vem com uma mediunidade, né, aflorada, né, e ela sofre muito durante a encarnação. Perseguições de espíritos que não queriam que ela divulgasse a doutrina, da missão dela. Ela, em família, ela reconhece, ela fica lembrando das famílias anteriores. Então são expiações que às vezes os médios sofrem, passam, mas tem que trazer a mensagem. E no particular dela, a grande missão dela, vamos dizer assim, na matéria da mediunidade, foi trazer à luz, né, para o nosso conhecimento, o livro Memórias de um Suicida, que é a grande obra que nós temos aí, e falando sobre suicídio, né? Inclusive é estudada aqui na Rádio Rio de Janeiro. E o Chico disse que ela fala assim, falando para o Divaldo conta isso em algumas palestras, o Chico falou para o Divaldo, o livro da nossa irmã Ivone, eu gostaria de ter psicografado. É a maior obra mediúnica dos últimos 50 e dos próximos 50 anos, ele falou assim, porque é um livro completo. Ela recebe a mensagem, orientação do livro do Dr. Bezerra de Menezes, ela recebe o livro e ela sofre muito para publicar esse livro depois, né, Tereza? Isso. Quando ele fala que muitos, né, turmas grandes saem para disseminar os valores educativos, nós, os encarnados, temos que tomar um pouco de cuidado, porque tem muitas pessoas no movimento espírita que gostam muito, né, que falam muito, tem um verbo, né, facilitado, e vão para as redes sociais, às vezes, para falar verdadeiros absurdos. O próprio Cristo já nos orientou acerca disso, porque quando ele diz no Evangelho que quando vocês disserem para vocês, o Cristo está aqui, o Cristo está ali, não acrediteis. Por quê? Procurai ver as obras desses que estão falando. Então nós não devemos acreditar em toda a mensagem que chega do mundo espiritual, porque algumas só têm o verniz, só tem aquelas palavras bonitas e rebuscadas. A gente tem que ver o comportamento de quem está trazendo esses valores educativos, porque às vezes a pessoa fala 10 verdades, mas embute 2 mentiras. E como fala bonito, muitos de nós vamos na ideia da pessoa. Então a gente tem que observar realmente não só o conteúdo da mensagem que chega do mundo espiritual, mas ver também veicular a essas mensagens a vivência do mensageiro, no caso encarnado. Não é? A gente tem que observar isso com muito cuidado. E Allan Kardec, no livro dos Médios, ele fala pra gente sobre isso, né? Que ele coloca lá no final, eu acho que é do capítulo 14, não lembro bem, das mensagens apócrifas, não é? Aquelas mensagens que parecem tão bonitinha, palavras maravilhosas, sim, isso. Mas lá no meio tem sempre uma mensagem errônea. E aí Erasto orientava que era melhor a gente rejeitar 10 verdades do que aceitar um erro. Então, todos nós, perante o movimento espírita, principalmente, somos espíritas, devemos nos preocupar com o conteúdo, não só com a aparência. Mas chegamos ao final de mais um programa e gostaríamos de agradecer a todos os ouvintes, pedir a Deus que os abençoe. E hoje nós estudamos o capítulo 6 do livro Os Mensageiros. Muita paz a todos. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marcos Antônio e Tereza Cristina.